Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de Química, hoje falando sobre equilíbrio químico. Vamos lá, a palavra equilíbrio quer dizer que você tem duas coisas iguais, certo? E o que são iguais aí? Em relação a uma reação, a velocidade direta é igual à velocidade inversa. Mas antes disso, vamos falar o que é equilíbrio químico? O que estuda o equilíbrio químico? Estuda uma reação reversível. E o que é uma reação reversível? É quando você tem o reagente se transformando em produto e, ao mesmo tempo, eu tenho o produto se transformando em reagente. Ok? Bom, obrigatoriamente uma reação reversível deverá ocorrer em ambiente fechado. Por quê? Vamos imaginar que a formação, meu produto, é um gás. Então, o que vai acontecer quando reagir e formar o gás? Se ele não estiver num ambiente fechado, ele vai para o ar. E aí eu não consigo que esse gás se transforme em reagente novamente. Então, obrigatoriamente, uma reação reversível tem que ocorrer em ambiente fechado, tá? E ela ocorre quando eu tenho um reagente se transformando em produto e o produto se transformando em reagente. Aí eu tenho o que a gente chama de reação direta, reagente para produto, ocorre normal, e produto em reagente, tá? Aí eu tenho a reação inversa. Vamos lá, eu tenho a reação AB produzindo C mais D. Então, observe que uma reação reversível tem que ter essas duas setas, tá? Ou seja, AB, que são os meus reagentes, se transformando em produtos e os meus produtos se transformando em reagentes. Quando ocorre o equilíbrio químico? Quando a velocidade direta, que é a velocidade de AB, se transformar em CD, é igual à velocidade inversa, que é CD se transformando em AB. Certo? O que acontece em equilíbrio químico? Primeiro que a gente já viu, né? Velocidade da reação direta é sempre igual à da inversa. Reação direta, velocidade da reação direta é igual à inversa. Graficamente, ela ocorre quando as curvas são constantes. Nós vamos ver mais para frente. Podem ter gases, líquidos, gasosos, aquosos, sólidos. Pode ser calculado em relação à concentração, à pressão parcial ou número de íons. Nós vamos ver hoje sobre a concentração. Em relação à quantidade de cátions, hidrônio e hidróxido, que é o OH, os meios podem ser classificados em ácidos, bases ou nêutrons. Então, dependendo do número de hidrogênios e do OH, eu tenho um ácido, uma base ou um nêutron. Quanto à dissolução é de um sal em água, nós temos a hidrólise salina. E quando a solução ocorre de um ácido ou uma base fraca com um sal, nós temos o que a gente fala que é uma solução tampão. Bom, vamos ver os gráficos? Aqui, eu tenho lá os reagentes. Eu tenho bastante reagente e aí começam a reagir numa certa velocidade, certo? Aí começa a formar produto. Os produtos começam a se transformar de novo em reagentes. E assim continua, tá? Então, eu tenho a velocidade direta, que são os reagentes se transformando em produtos, e eu tenho a velocidade inversa, que é o produto se transformando em reagente. Quando essas duas velocidades se igualam, né? Aqui eu tenho velocidade por tempo, então as duas velocidades iguais, juntas, nós temos um equilíbrio químico. Quando ocorrer esse equilíbrio químico? Exatamente no momento que eles começam a ser iguais. Ok? Em relação à concentração,
Olha lá, concentração do reagente. Eu tenho bastante reagente no início e nada de produto. Aí começa a diminuir a quantidade de reagente, aumentar a quantidade de produto. E assim por diante, diminui reagente e aumenta produto. Quando as duas curvas passam a ser uma reta paralela ao tempo, nós temos o equilíbrio. Ou seja, a velocidade direta é igual à velocidade inversa. Nós temos também o que a gente pode calcular, que é a constante de equilíbrio, representada pela letra K. É a relação dos nossos produtos com os nossos reagentes, né? A concentração dos produtos com a concentração do reagente, certo? A pressão do produto sobre a pressão do reagente. Nós iremos estudar hoje sobre a concentração. Bom, concentração, olá, a gente chama de KC, constante de equilíbrio em relação à concentração. Então, eu tenho aqui uma reação reversível, ou seja, está em ambiente fechado, tá? Quem são os meus produtos? Lembra que eu falei que é produto sobre reagente? Produto é C e D. E os índices deles são Czinho e Dzinho. Esses são os meus reagentes, A e B. Então, vai ficar produto C elevado ao índice C, que é um número que tem na frente. D, concentração de D, elevado ao índice que você tem na frente. B e A, elevado aos seus respectivos índices, aos coeficientes. Então, eu tenho lá, aqui o colchete representa a concentração em mol por litro, e A, B, C, D minúsculo, o coeficiente estequiométrico, que é lá o 1 mol, 2 mols, 3 mols, tudo bem? Vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui H2 e 2 produzindo 2HI. Eu tenho aqui ó, a representação da seta dos dois lados. Então, é uma reação reversível. Quem é o meu produto? HI. Então, HI elevado a 2. Por que 2? Porque tem um 2 na frente. Meus reagentes, H2 e 2. Tem alguma coisa na frente deles? Nada. Então, significa que é 1. E eu não preciso pôr. Então, H2 vezes I2. Não tem sinal de mais aqui na frente. O pessoal costuma colocar. Tá errado, hein? Não pode. É vezes. Vamos para um outro exemplo. Professora, por que aqui no produto aparece 1 se o meu produto é CaCO3? Em relação à concentração, quando a gente tem substâncias sólidas, elas não estarão no meu KC. Então, como no meu produto eu só tenho substância sólida, então eu represento por 1. Eu não coloco a concentração do meu produto, tá? E no meu reagente, eu tenho somente o CO2 gasoso. Esse aqui é sólido também, então só entra ele. E não tem índice na frente, então significa que é 1. Então, esse seria elevado a 1. Portanto, sólidos não entram na concentração em relação... Concentração não. Na constante em relação à concentração. Vamos a um exercício. Considere a tabela com as quantidades de reagentes e produtos no início e no equilíbrio na temperatura de 100 graus Celsius, para a seguinte reação. Então, eu tenho N2O4 se transformando em 2NO2. No início da reação, eu tinha 0,05 e 0,05 dos dois. Mas no equilíbrio, eu tenho 0,003 e 0,09. Quem eu devo considerar para calcular a constante de equilíbrio? No equilíbrio, né? Então, como ficará? Constante em relação à concentração. Produto, que é o NO2 elevado a 2, e sobre o reagente, que é Na2O4. Quem é o meu produto? NO2. No equilíbrio, eu tenho 0,09.
Aqui esse zero eu não preciso pôr. Elevado a 2. Dividido pelo meu reagente, que é 0,03. 0,09 ao quadrado dá 0,0081. Dividido por 0,03, 0,27. Mol, litro a menos 1. Ou mol por litro, tanto faz. Pessoal, aqui a gente termina a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Por isso, se gostou, deixa seu like, tá? Se inscreva no canal também, né? Vamos lá. Estou esperando você na próxima aula. Até mais.